salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-lhe, dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Meus irmãos, naquele momento não havia nenhum ato de aleatoriedade. Na verdade, nas obras do Senhor, não existem atos de aleatoriedade ou de acaso. O que há em todos os atos do Senhor, e principalmente nesse, é um compromisso, um compromisso. Tudo estava cuidadosamente no domínio de Deus, quando os líderes religiosos finalmente, por exemplo, encontraram um motivo para condenar Jesus. Os líderes religiosos todos estavam ávidos por isso. Como que nós vamos condená-lo? O sumo sacerdote agora encontra um motivo para condená-lo. E, de fato, foi condenado. O motivo para condenar Jesus foi encontrado. Ele foi mandado para Pilatos. Pilatos o interroga. Pilatos não encontra nada para que Jesus fosse condenado. Lava as mãos, mas mesmo assim o leva, o ordena que ele fosse crucificado. Aquele ato de Pilatos também estava no controle do Senhor. Quando os soldados colocaram Jesus entre os dois malfeitores, eles não imaginavam que eles estavam cumprindo a promessa de Isaías, a palavra de Isaías há quase 8 séculos antes, quando Isaías disse assim, por isso, e nós lemos aqui na liturgia, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Parece que é algo muito simples, e não sei se você já se fez essa pergunta. Por que ali no Calvário estava disposto daquela forma? Um malfeitor, Jesus, outro malfeitor. Parece algo aleatório, 3 cruzes, 3 condenados, 3 pessoas que estavam ali para serem mortas. Mas até a disposição das cruzes, meus irmãos, foi ordenada pelo Senhor. Isaías, 8 séculos antes, disse que o nosso Senhor iria ser colocado entre os malfeitores. Ele foi contado com os transgressores. Isso mostra que tudo estava no controle do Senhor. Um teólogo inglês chamado Arthur W. Pink escreveu o seguinte, Deus estava no controle de tudo que estava acontecendo. Desde a eternidade, Ele havia decretado quando e onde e como e com quem Jesus deveria morrer. Nada foi deixado ao acaso ou ao capricho do homem. Tudo que Deus tinha decretado aconteceu exatamente como Ele havia ordenado. E nada aconteceu que Ele não tivesse planejado. Assim como Deus havia ordenado e assim como havia anunciado, assim aconteceu. Na sua soberania, Deus definiu tudo ali. Jesus estava ali pela vontade do Pai. Jesus era o único ali inocente. Todas aquelas pessoas, todas eram culpadas. Culpadas dos seus próprios pecados, e aqueles 2 homens crucificados ao seu lado, culpados da lei romana, transgrediram a lei dos homens. Todos eram culpados, de uma forma ou de outra. A multidão que acompanhava aquele show de horror era culpada. Lembro-me quando Jesus, ao interrogar aqueles homens que queriam apedrejar a mulher adúltera, Jesus disse, se alguém tem pecado, atire a primeira pedra. Quem ali poderia tirar a primeira pedra em Jesus? Ninguém, meus irmãos. Ninguém. Eles eram culpados. Os soldados que pregaram Jesus, levantaram Jesus na cruz, também eram culpados. Os líderes religiosos que condenaram Jesus também eram culpados. Até os discípulos eram culpados. As mulheres que estavam ali como testemunha, todos eram culpados.
E se você estivesse lá, se nós estivéssemos lá, nós seríamos culpados da mesma forma. Deus planejou aquele momento. Os dois malfeitores que estavam ali pela vontade de Deus, como eu já disse, eles foram condenados de forma merecida. Eram criminosos. E o criminoso tem que ter sobre si a pena devida ao seu ato. Eles eram culpados. Eles transgrediram a lei dos homens e eram culpados. O ladrão que se arrependeu e foi alcançado pela graça estava ali pela vontade de Deus. E aí vem a segunda palavra da cruz, a palavra de salvação. Antes disso, o ladrão arrependido pede a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E vemos aqui a manifestação da graça de Deus também anunciada pelo profeta Isaías. Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Aquele homem estava ali, cheio de pecado, de condenação, e ele seria alvo da graça do Senhor. O destino dos alcançados pela graça, também pela vontade do Senhor. Jesus ali mostra o seu destino e o meu destino naquele momento, na segunda palavra da cruz, que é a palavra de salvação. Jesus fala para aquele homem o que ele fala para todos nós. Jesus diz assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão arrependido pediu que Jesus se lembrasse dele quando viesse no seu reino. Ele não tinha a menor noção do que estava prestes a acontecer com ele, a não ser a própria condenação e a própria morte. Jesus não disse: quando eu vier no meu reino, você estará comigo. Jesus disse: hoje mesmo você estará comigo. A salvação não é algo que vem, não é para o futuro. É claro que nós vivemos o já e o ainda não é? Nós somos salvos, aqueles que estão no Senhor já estão na presença do Senhor, e quando Ele virá no seu reino, de fato, todos estaremos agora definitivamente. Isso aconteceria com aquele homem ali naquele momento. Isso mostra a expectativa de Jesus pela comunhão com os seus. Deus tem expectativa, meus queridos. É difícil colocar um sentimento nosso em Deus, né? E eu faço isso com toda a reverência do mundo agora. É difícil colocar. Mas Jesus tinha expectativa da comunhão com aquele homem. Olha o que Jesus diz para os seus discípulos. Em João capítulo 14, versículos de 1 a 3, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vou teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aquele homem estava prestes a provar dessa fala de Jesus. Prestes a provar dessa fala de Jesus. Esse é o compromisso de comunhão que Deus tem conosco. Na eternidade, a morte de Jesus foi planejada. O texto bíblico diz que o Cordeiro se entregou na eternidade. E agora, naquele momento, aquele homem estava prestes a alcançá-la, né? Estava prestes a usufruir dela. A palavra de salvação: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a palavra que o Senhor estende a todos nós, a todos nós. E assim como Jesus tem essa expectativa da comunhão com os seus, Ele nos chama hoje para termos essa expectativa. Meus irmãos, nós temos muitos desejos, muitas vontades, muitos planos, mas a maior expectativa da sua vida deve ser: quando será que eu estarei de fato com o Senhor plenamente, totalmente? Essa deve ser a nossa maior expectativa. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos. Quero te agradecer por aquele momento
o Senhor disse àquele homem o que o Senhor de fato estendeu a todos nós. Através da morte de Cristo, nós podemos estar com o Senhor, com Ele, onde quer que Ele esteja, e nós te louvamos por isso. Nós era que deveríamos estar ali pendurados naquela cruz. Nós é que somos os culpados, os condenados, mas o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas dores e nos deu a salvação, nos deu o perdão, nos deu a possibilidade de comunhão com o Senhor. E nós te louvamos por isso. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.